aquele que vive. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos? Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Lucas 24, 1. Para você que tem uma Bíblia, se não tiver com ela, não se sinta constrangido, pois da mesma forma você vai ouvir a palavra, que ela é feita a fé, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Dando boas-vindas a cada um de vocês, sentindo falta de alguns amigos, irmãos aqui, mas Deus sabe o motivo, cada um tem seus motivos. Eu não sei qual, mas Deus sabe qual. O Espírito de Deus, Ele nos sonda, nos prova os pensamentos, coração, amém, meus amados? Uma coisa nós sabemos, onde Ele está, a graça também está, e a liberdade de Deus em Cristo também está. Amém, amado? Lembrando que não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens. Nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, mostrar a verdade, e dessa verdade nós nos alimentamos, que é o Evangelho de Cristo. E se houver um outro Evangelho que não seja de Cristo, que seja anátema, que seja maldição, né, amados? Hoje, 19 de abril de 2025, estamos agora às 20 horas 26 minutos. Para você que está nos vendo, você que nos vê, nos assiste pelas redes sociais, e você que ainda vai nos ver, vai nos acessar. Se essa é a grande vontade do grande Deus, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é, meus amados? Os pensamentos dele são bons, pensamentos de paz, para te dar o fim que você espera. Você, meu irmão, você, minha irmã. Amém, meus amados? Amém. Hoje, sábado de aleluia, chegando aí domingo de Páscoa, muitos ovinhos, né? Chocolatinho, coelhinho da Páscoa, né, meus amados? Nada contra, cada um escolhe o que quer, cada um busca o que quer, cada um é livre, tem a livre escolha, amém, meus amados? Escolher o que quer. Deus, ele não obriga ninguém a estar com ele, a entrar nele. Ele também não obriga a querer estar na vida de cada um. Mas uma coisa é certa, amados: nós pertencemos a ele, somos propriedade exclusiva dele, somos feitura dele, do Criador. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aí nos vendo, nos assistindo, você aí no seio da sua família, aí no aconchego do seu lar, né, amado? Quero mandar aqui um abraço para os amigos e irmãos aí que nos assistem pelas redes sociais, nossos amigos do grupo de WhatsApp, conhecendo a graça. Aquele abraço a todos vocês, familiares de vocês, amém, amado? Que a paz de Deus ela reine, que a alegria do Espírito de Deus ela reine na vida de cada um de vocês. Aquele que vive, aquele que reina, ele reina na vida de vocês, através do Espírito dele, através do Espírito de Deus. Um abraço também ao Arilton, Alain, também Antônio, Juliana, Luciana, a nossa irmã Lourdes, também familiares de vocês. Nosso abraço, agradecendo o carinho da companhia. Você que nos vê aí da nossa cidade de Sobradinho, também ao nosso redor, aquele abraço, bênção de Deus ser medida na vida de cada um de vocês. Meus amados, nós vamos fazer aí aquela leitura, vamos fazer aqui uma viagem em espírito e em verdade no Evangelho de Cristo, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. A verdade, ela é Deus. E quem te convence da verdade sou eu? É aquele que vos fala? É o irmão José? Não, de forma nenhuma, meus amados. Quem te convence da verdade, dos seus erros, dos seus pecados, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos instrumento dele, instrumento usado pelo Senhor. E olha que ele te acha, não é você que o acha, não é você que o procura, não é você que o busca, é ele quem te acha. Ele já te achou, melhor dizendo,
E através da palavra dele, que ela é feito espada afiada de 2 gumes. Ela separa junta da medula, o espírito da alma e traz o discernimento daquilo que está na mente e no coração do homem. Amém, meus irmãos? Por isso, ela te acha. O Senhor Deus, Ele já te achou através dela, da palavra viva e eficaz, cortante, penetrante, assim como ela cortou a cada um de nós e corta a cada dia através da verdade e nos deixa alinhados com ela, com a verdade. Amém, meus amados? Vamos até lá? Quem achou aí, diga amém. Lucas capítulo 24, versículo 1, e o tema é buscando no túmulo aquele que vive. Amém, amados? Vamos ler? Cristão tem que ler. Cristão tem que ler para entender, aprender, fixar, pôr em prática a palavra de Deus. Amém, meus amados? Para quando você sair por aí, aonde você andar, não vai faltar algo que provoque o manejo da verdade, o manejo da palavra, a verdade de Deus, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma luz na sua vida, uma luz no seu caminho. Vamos ler, meus amados, Lucas 24, 1. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos lá, vamos ler. Cristão tem que ler. Mas, já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. Versículo 5. E ficando elas aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Uma pergunta, meus amados. Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia, ressurja. Versículo 8. Lembraram-se então das suas palavras e voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém, meus amados? Amém. Vamos fazer uma breve confissão de fé nesta palavra. Senhor Deus, soberano Pai, Rei da Glória, Senhor da Glória, estamos diante da Tua mensagem, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus, é o poder da palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que vem cingir os vossos lombos com a verdade. Senhor Deus, venha nos usar como uma espada afiada de 2 gumes que atravessa aqui o nosso peito, o nosso coração, que separa junta das medulas, que separa o espírito da alma, e assim, Senhor, trazendo discernimento daquilo que está no coração, na nossa mente, no coração do homem, no coração da mulher, trazendo à tona a palavra cortante, penetrante, viva e eficaz. Senhor Deus, é a Tua verdade. Fala conosco, nos usa, que Teu povo, Teus eleitos, Teu escolhido tenham a fé ativada, principalmente aqueles que ainda dormem, Senhor, principalmente aqueles que ainda buscam em túmulo aquele que reina, aquele que vive, pois cremos que pela fé o nosso Redentor, Ele vive. O povo de Deus aqui reunido, também pelas redes sociais,
Digam, eu creio. Eu creio. Assim seja, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Por que buscar no túmulo aquele que vive, aquele que reina? Não é de se estranhar nos dias de hoje. Aqueles que andaram com ele nos seus dias da carne, aqueles que andaram com Cristo, os 12, né? Depois dos 11, e até aquelas mulheres como Maria, como Madalena, né? E outras, elas se esqueceram daquelas palavras. Imagine, andaram com eles, conviveram com ele todos os dias. Ele estava ali ensinando no Monte das Oliveiras, para onde andava ali pelo templo. Ele estava mostrando, ensinando que importava que o Filho do Homem viesse a padecer por causa da transgressão da lei, do pecado, mas que ao terceiro dia ele iria ressurgir, ele iria ressuscitar. Mas não guardaram nada daquilo ali, não guardaram, e nos dias de hoje continuam ainda buscando ele nos túmulos. Não crê que ele vive, e mais, meus amados, meus amigos, meus irmãos, continuam anunciando a morte dele, um pedacinho de pão, um copinho de suco, anunciando a morte até que ele venha, meus amados. Não é de se estranhar, pasmem, mas com aquelas mulheres não foi diferente, e precisou que alguém, aqueles varões que de vestes brancas, resplandecentes, viessem até elas, e elas tomaram aquele maior susto. Você está precisando de um susto desse, meu irmão, minha irmã? Você está precisando de um susto daquele para acordar que o nosso Redentor, ele vive, está tão perto de nós que nós nem imaginamos. Melhor dizendo, ele está dentro de nós, ele vive em nós, ele reina em nós. Amém, meus amados? Aquele que nasceu de mulher debaixo da lei, meus irmãos, minhas irmãs, ele veio para resgatar aqueles que também estavam debaixo da lei, aqueles que estavam debaixo da transgressão, aqueles que estavam debaixo de pecado. Foi para aquele povo que ele veio. Então ele disse aquelas palavras. Não importava que ele padecesse por causa daquela lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, mas que ele iria ressuscitar, ele iria voltar. Afinal, ele voltou ou não voltou? Voltou. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Você que é cristão, você crê que o nosso Redentor ele vive? Sim. Você crê que o nosso Redentor ele reina? Glória a Deus, Meus verdade. amados. Então por que você ainda levanta um pedacinho de pão, um copinho de suco, anunciando a morte dele até que ele venha? Meus amados, nós não precisamos provar nada para ninguém, porque a mensagem do Evangelho, a palavra viva e eficaz, ela está aí estampada para você, escancarada para você. A verdade está aí aberta para você. Nós não somos obrigados a te provar nada, mesmo porque quem vai te convencer, quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Somos instrumentos usados por Ele na palavra, que Ele usa a nossa boca, a nossa língua, a nossa mente. E assim como instrumento, ele leva a mensagem até você. A mensagem chega até você. Aquelas mulheres, somente elas foram as primeiras, né? Nas primeiras horas, a palavra diz que era de madrugada, né? No domingo, na virada da noite, porque passou de meia-noite, elas já estavam lá. E foram buscar onde? No cemitério, no túmulo. Esqueceram do que ele disse, que iria ressuscitar ao terceiro dia. E se ressuscitou, o que era que ele estaria fazendo mais ali naquele lugar? Num lugar de morte, em um túmulo. Se ele estivesse vivo, ele estaria lá, meus amados? De forma nenhuma. Mas a inocência foi grande, não teve fé, não houve fé, e que foram tirados para lá. O primeiro lugar que veio na mente delas foi procurar lá, no lugar de morte, no cemitério, no túmulo, e lá elas tomaram o maior susto. E aí vocês
por que vocês procuram no túmulo aquele que vive? Ele não está mais aí, ele ressuscitou. E claro, né? E elas se assustaram, e, ao mesmo tempo caiu a ficha, ele falou essas palavras que iria mesmo ressuscitar. E subiram e foram levar a notícia de que ele não estava mais lá, o corpo não estava mais lá naquele lugar. Meus amados, Cristo, ele é a nossa Páscoa. Não se faz mais Páscoa, não se faz ceias, a chamada Santa Ceia pela palavra, meus amados. Tudo isso aí é como Paulo disse, é supondo que a piedade ela seja fonte de lucro, mercadorismo, tão somente mercadorismo, meus amados. Simplesmente ganhar dinheiro com você, simplesmente se dar bem com você, amém? Simplesmente encher os cofres desses chamados alçapões que tem por aí, te enredando. Simplesmente isso. Mas vamos ver na palavra, meus irmãos, minhas irmãs. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Né? Paulo ele já começou, vamos ler isso numa linguagem bem clara para você. Amém, meus amados? A gente não tem que te provar nada, nem convencer, porque quem convence é o Espírito de Deus. Abra aí a sua Bíblia se você está com ela. Se não se sinta constrangido, da mesma forma você vai ouvir. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Vamos ler uma linguagem bem moderna, bem clara, para você poder compreender melhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Amém, meus amados? Haviam o que? Dissensões nas ceias de irmãos, modo de celebrar chamada Santa Ceia do Senhor, não é assim que o pessoal chama? A chamada Santa Ceia do Senhor. E Paulo já começou dizendo o seguinte, falando à igreja de Coríntios, no versículo 17, ele disse: a seguir, em minha lista de assuntos para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Lá no versículo 18, todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente quase acreditar. Versículo 19, mas suponho que vocês acham que isso é necessário para que vocês, que sempre estão certos, sejam conhecidos, aceitos como tais. E aqui Paulo continuou, né, uma linguagem bem clara. Versículo 20, quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Ele já começou por assim, por aí. Vocês estão comendo, vocês estão ceando, essa não é a chamada Santa Ceia que vocês tanto dizem. Essa ceia é de vocês. Essa ceia é de irmãos. Vocês se reúnem para a comunhão, não é a ceia do Senhor. Mas por aí, meus amados, colocaram o nome de Santa Ceia do Senhor, né? E está lá estampado na linguagem clara. Paulo disse: não, essa não é a Santa Ceia do Senhor, não. Essa é uma ceia de vocês, uma ceia entre irmãos. É um encontro, é uma comunhão entre vocês, entre irmãos. E ali ele vai relatar mais, meus amados, que ali não era um pedacinho de pão, não. Não era só um pouquinho de suco, não. E mais, diga-se de passagem, viu? Tinha irmão que bebia e se embriagava. Já viu? Até hoje.
Aquilo ali era algo que era entorpecente, não era simplesmente um suco de uva. E a comida não era um pedacinho de pão, era muito. Pessoas que comiam se fartavam. Era. Morrer do coração. A ponto de crescer os olhos, né? É como se diz, a barriga maior do que os olhos, o Deus é o ventre, né? Comiam tanto que deixavam os outros sem. E a ponto de envergonhar aqueles que não tinham a mínima condição de levar nenhum pratinho lá para aquela ceia, né? Como geralmente as pessoas se reúnem, família, cada um leva um pratinho. Você vai trazer o quê? Eu vou levar um frango assado, vou trazer uma porção de arroz, outro de feijão, outro vou trazer uma porção de vinagrete. Cada um junta uma coisinha e ali junta a família, irmãos, e formam aquela comunhão e fazem aquela festa, mas de forma igualitária, existindo aquela isonomia, aquela igualdade, partilham o pão de forma igual para todos, contanto que todos possam participar e não fique alguém sem comer, verdade? Aquela ceia era para isso, meus amados, era uma comunhão, eles se juntarem, entrar em comunhão, se reúnem entre eles, mas não era uma santa ceia do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos ver, e nós vamos ver isso aí mais um pouquinho. Então não era. E o que foi que Paulo disse? Olha só, quando você se reúne para comer, não é a ceia do Senhor que estou comendo, lá no versículo 21, mas sim a de vocês mesmos. Não era a ceia do Senhor, não, era deles mesmo, comunhão deles. E disseram-me que cada um engole apressadamente toda a comida que pode. Meu Deus, que gula! Que gula, meu pai! A comida ia correr dali, os pratos iriam correr dali. Que coisa! Ali ele disse, ele continuou, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter suficiente e sai com fome, e quanto o outro tem demais para beber, até fica bêbado. Epa! Pois é, meus amados, fartura de comida, fartura de bebida, não era só um pedacinho de pão, um copinho descartável daquele de suco, né? Aquilo ali dá o quê? A quantidade daquilo ali, José? Copinho daquele, tipo um cafezinho pequeno, menorzinho, né? Que se faz, né? O pessoal faz. Mas não era diferença, meus amados. 5 ml. Se reuniam mesmo para beber e para comer de verdade, a ponto de ficarem bêbados. Aí muitos até dizem, olha, a Bíblia não proíbe de beber, você não pode se embriagar, né? Não pode se embriagar? Pois vai bebendo um pouquinho, aos poucos, toma um gostinho, né? Um sozinho, aí depois tu já começa a mudar a tua mente, falar demais, conversar demais, e depois vai outro, e depois vai outro, depois vai outro, depois é prejuízo na saúde, no bolso, na moral, no outro dia está chamando de burro, meu ouro, né? Ressaca brava daquela, né? Pedindo uma aguinha gelada. Prejuízo na saúde, no bolso, na moral, perguntando o que foi que fez, né, meus amados? É assim? Meus amados, ninguém tem controle. A partir do momento que você se entorpece, você coloca isso na boca, álcool, droga, você vai fazer o mesmo. Para que você faz isso? Para que faz isso? Muitos até dizem assim, não, é para a saúde. É por causa da saúde, tem que ter um pouquinho. Porque o médico diz que é bom, muitos não dizem isso? Não, meus amados, não é. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Te enganaram. É mito, não faz isso. Você só precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você só precisa deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai sentir a alegria do Espírito Santo de Deus, você vai sentir o gozo, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, meus amados. É isso aí. Você vai viver em perfeita novidade de vida, de espírito. Você vai reinar em vida.
Porque o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. É assim, meus irmãos. Você não precisa de bebida, você não precisa de droga, coisíssima nenhuma, que alguém falou para você, não, tem que tomar um pouquinho, não faça isso. Vai tomar uma aguinha. Até um refrigerante, ele não é bem-vindo, cara. Ou ácido, açúcar, tudo prejudicial à saúde, mano. Para matar. Coisas prejudiciais à vida, à saúde. Não é bom. Toma uma água. Até um suco da fruta. Não é recomendável você fazer o suco. O recomendável é a fruta mesmo. Em vez de você fazer o suco, é você comer a fruta mesmo, que ali tem tudo necessário. Tudo necessário que o seu organismo precisa. É isso, meus amados. Imagina álcool, colocar álcool na boca. Então ali naquela chamada Santa Ceia que eles pensavam que era, os irmãos amados, irmãos da igreja de Corinto, eles pensavam que era a chamada Santa Ceia, mas não era do Senhor, era deles. Era reunião entre eles, comunhão entre eles, em que cada um levava a sua participação, o seu pratinho ali, reunia, quem podia levar mais, levava mais, quem não podia, não levava, e aquele que realmente tem amor ao próximo, ele partilha com seu irmão as coisas boas, mas tinha outros avançados para frente, igualmente aquele povo lá, que Jeremias mesmo falou, que tanto engordavam, que chegavam a ficar nédios, ou seja, comiam tanto que inchava, que brilhava o corpo inchado, ele não reluz, ele não brilha quando está inchado, brilha tanto, aquela gordura, ela chega a transparecer, não é verdade? A ponto também de ultrapassar a maldade. Meus amados, é desse jeito. Eles, amados irmãos, faziam do mesmo jeito, cara. Comiam demais, bebiam demais e deixava aquele carente sem nada, que não podia levar nem um pratinho. Era dessa ceia aí que Paulo estava falando. E na verdade a gente passava por ali, o pessoal fazia aquela leitura e chamavam de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, né? 9 em diante, né? Meus amados. Aí quando a gente vê essa verdade aí, não tinha nada a ver, não tem nada a ver. Poderia ser uma Páscoa? Sim, uma Páscoa. Mas a Páscoa, uma Páscoa judaica, era totalmente diferente, né? Um pedacinho de pão, copinho de suco. Não. Tinha que ter o cordeiro, né? Os pães asmos, né? Todo aquele ritual do judeu. E você não é judeu, nós não somos judeu. E ainda que fosse, a palavra diz que o Senhor, Ele uniu ambos os povos, tornou ambos os povos um só. Quais éramos os povos? Um era aquele povo escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus, que era o povo de Deus. E o outro povo qual era? O restante do povo que não era judeu, ele que não era escolhido por Deus, o restante do mundo, que era o povo gentil. Mas acabou isso. A palavra do Evangelho diz que o sangue de Cristo aproximou ambos os povos. Tornou-se ambos em um e unido a Deus pelo mesmo Espírito. Então, meus amados, seria uma Páscoa, mas até isso, Cristo é que é a nossa Páscoa. Não fazemos isso. Ele é que é a nossa Páscoa. Ele foi o Cordeiro imolado. Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi? Assim que o profeta João disse. Aliás, o último profeta que a lei dos profetas só perdurou até João. Só perdurou até João. Então, meus amados, continuando, o que Paulo disse, sem esperar para repartir com os outros de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, e quando outro tem demais para beber e até fica bêbado. Isso era Paulo, isso está escrito, meus amados, no Evangelho aí, na sua Bíblia. E Paulo relatou isso aí lá. Aqui ele continuou, versículo 22, ele fez uma pergunta: como é? Isso é verdade realmente?
vocês não podem comer e beber em casa. Ficasse em casa, fizesse a festa em casa mesmo, e para ali se reunir entre irmãos só para humilhar os irmãos, comer, beber, encher a cara, ficar bêbado, e o irmão ficar olhando, vendo você comer, meus amados, vendo você comer, beber e não poder participar, ficar de fora. Paulo disse: você não tem casa para comer, por que não ficou lá? Você não tem casa para beber e para comer, por que não ficou lá? Vem para cá para se reunir dessa forma com gula, para o seu irmão ficar envergonhado, aquele que não pode, não tem condição de levar nem para ti. Aquele continuou. Para evitar desmoralização para a igreja e para não envergonhar aqueles que são pobres e não podem levar nenhuma comida. O que esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Olha, é claro que não vou elogiá-los. Ele diz: é claro que não é louvável, nisso não vos louvo, nisso eu não vos elogio de forma nenhuma. Eu não vou aplaudir essas atitudes mesquinhas, ruins, atitudes médias, médias, aqueles que engordam tanto que chegam a brilhar de gordo, inchado, a ponto de ultrapassar a maldade. Deus amado, aquele disse mais, versículo 23: pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou pão. Aí ele foi relembrar, não no tempo dele, ele foi relembrar como foi no tempo de Cristo, nos seus dias da carne, em que ele estava lá reunido com aqueles discípulos para comer a Páscoa. Ali ele foi lembrar, ali ele estava lembrando, foi assim que ocorreu naquele dia, naquele momento em que ele estava reunido com os 12 e um daqueles lá iria traí-lo. Estava lembrando, fez questão de lembrar. Aí foi relatar a história, como foi, Versículo 24: e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. Versículo 25: de igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo contrato entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisso em memória de mim toda vez que comerem e beberem. Meus amados, em memória é como está morto, verdade? É verdade. Até hoje você vê uns avisos, tal, em memória de fulano de tal, do saudoso fulano de tal. Era quem estava morto. Mas Paulo, relatando o que aconteceu com Cristo, quando estava reunido com os 12, ele disse: é para vocês fazerem isso em memória de mim. Enquanto ele estivesse morto, eles poderiam fazer, aquele povo poderiam fazer aquela homenagem ali de comer e beber, lembrando dele, em memória dele. Mas até hoje o pessoal faz isso, meus amados. Verdade. Vocês não creem que ele veio para cumprir a lei e não revogar? E que ele padeceu, que ele desceu à sepultura, mas o terceiro dia ele ressuscitou? Você não crê nisso? E por que você continua fazendo isso em memória dele? Anunciando a morte dele até que ele venha, meus amados. Verdade. Isso é uma contradição, é você andar na contramão dele, desalinhado com o que diz o Evangelho. Se na verdade esse pacto é da fé, é pela fé, é para aquele que tão somente crê, confessar ele e não duvidar do coração, meus amados. É pela fé, é você crer que ele veio, que ele vive, que o Senhor é o Espírito, não é um Espírito, ele é o Espírito, não é um. Amém? E que ele vive em nós. E que ele não habita em templo feito por mãos humanas, e nem tampouco ele é servido por mãos humanas, meus amados. Esse pacto é da fé,
É isso que você tem que guardar em você, guardar no seu coração, guardar na sua mente. Não há ritual, coisíssima nenhuma. Não há pãozinho levantado, nem suquinho, nem posição de mãos, meus amados. É você crer no seu coração e não duvidar. Tão somente assim. É isso? Aqui Paulo ele continuou, versículo 25, de igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo contrato, seria a nova aliança entre Deus e você, estabelecido, posto em vigor por meio do meu sangue. Esse início em memória de mim, toda vez que o beberem. Lá no versículo 26, ele diz: porque cada vez que vocês comerem esse pão, beber esse cálice, estão repetindo a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu com vocês. Façam isso até que ele volte de novo. Mas, meus amados, quantas vezes o Senhor vai voltar? Assim seria necessário ele padecer muitas vezes, ele vir padecer muitas vezes, sofrer por você muitas vezes. Aí Deus seria contraditório. Será que Deus entra em contradição, meus amados? A palavra dele é uma só, ela é viva e eficaz, e sai da boca dele e não vai voltar para ele vazia, ele não vai ficar repetindo, ele não mente. É filho do homem para que minta, nem que se arrependa, meus amados. Ele não vai fazer vários sacrifícios, um só, uma vez só, um sacrifício só, não tem vários. Então, você vai ficar fazendo isso, anunciando a morte dele até que ele venha. Você não crê que ele ressuscitou? Se não, vejamos, vamos relembrar aqui mais alguma coisinha aqui na palavra. Vamos trazer algo para você pensar só um pouquinho. Não vai ser preciso pensar muito não, um pouquinho de nada, só para você ficar com aquela interrogação na sua mente, chamar você atenção assim, a sua atenção, para você passar a noite meditando, pensando nessas palavras. Vamos ver um pouquinho na leitura da palavra mesmo que está escrito lá. Mateus 24, 21. Muita gente passa por ali, faz aquela leitura ali, eu fico prestando atenção naquilo ali, ouvindo a maneira deles, como eles entendem aquilo ali, a maneira deles compreenderem, qual é a revelação naquilo ali, meus amados. E falam, e falam, e falam, e falam, e não chegam a nada. E aqui, vamos fazer essa passagem aqui. Mateus 24, 21. Vamos lá. Mateus capítulo 24, 21. É enorme, depois vocês dão uma lida nele todo nesse capítulo 24, né? Capítulo 24, lá no versículo 21. Se não vejamos, meus amados, quantas vezes Jesus vai voltar aqui? Quantas vezes vocês querem que ele volte aqui? Eu espero que ele demore bem muito, porque eu não queria agora não. Olha só, se ele é Espírito, se o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. Mateus 24, Mateus 24, lá no versículo 21, vamos ler. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Meus amados, ele estava falando ali naquele tempo. Quando ele disse agora, não é agora, hoje não, que estamos aqui nos presentes. Lá naquela época, não vamos futurizar as coisas. Ele disse: haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde lá atrás, até agora, no tempo que ele estava vivendo, e por futuro ele disse: nunca haverá igual, não haverá. Já começou daí. Pois vocês dão uma lida nesse Mateus 24 todinho, ele já começou daí, só para vocês entenderem um pouco. Está aqui o seguinte. E lá no versículo 34, você está no 21, vamos no versículo 34. Amém.
está no 21, vai no 34. E aqui o que Jesus disse lá, ó. Olha o que Jesus disse lá no 34. Ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Esta geração é esta agora que ele estava se referindo, meus amados. É esta geração, ele diz: esta geração não passará sem que se cumpra todas essas coisas, meus amados. Deixar vocês pensando um pouco nisso. Então, uma geração o quê? Digamos, suponhamos que chegue a 100 anos, né? A palavra diz que a média é o que? 70, mas já podemos ver que muitos já passam de 70, chega a 70, 80, 90, outros chega beirando ali os 100 anos, vamos botar estourado os 100 anos, porque aí a palavra diz que aí já é cansaço, é fadiga, né? Mas chega, verdade? Dependendo da qualidade de vida que ele tenha. Se ele evita aí um sucozinho fermentado, um vinhozinho fermentado, se embriaga, né? Um pãozinho fermentado, né? Então, quando digamos estourado, 100 anos, uma geração, um século. Então Jesus disse: esta geração não passará sem que aconteça essas coisas, aquela grande tribulação que ele disse que desde o início nunca houve, até ali onde ele estava, e nem nunca, jamais haverá igual àquela tribulação. Ele disse: não passará essas coisas, essas tribulações, sem que esta geração conheça, sem que ela passe por ela, meus amados. E o que mais? Tudo aquilo ali aconteceu. Ele estava ali em Israel, ele estava profetizando ali em Israel. Não foi para nós não foi agora não foi para o povo gentil não, foi para Israel, foi para aquele povo ali, e tudo ali aconteceu. O juízo de Deus aconteceu, ele veio nas nuvens. Sim, Jerusalém foi sitiada por exército. A profecia que Daniel disse lá nas escrituras se cumpriu ali, meus amados. Tudo ali. Se Jesus não veio, quantas vezes você quer que ele volte? Então vou levar você a algo mais, para você ficar pensando, ficar com a interrogação aí na sua cabecinha. Lá em João 21, 20, João, aquele mesmo, o discípulo amado de Cristo, aquele mesmo que encostou a cabecinha no ombro de Cristo, no dia lá da Páscoa, que eles estavam comendo a Páscoa, ele mais os 12 discípulos, em que Cristo disse: um de vocês aqui há de me trair. E ele encostou a cabecinha dele no ombro de Cristo. Quem será, Senhor? Sou eu? Ficou preocupado. É João mesmo, aquele discípulo amado de Cristo, aquele mesmo, aquela testemunha do Apocalipse que escreveu o Apocalipse, meus amados. Se não fechou, vamos até lá. Vamos até lá. João 21, 20 em diante, vamos lá. João, capítulo 21, lá no versículo 20. Se ele não voltou, meus amados, quantas vezes você quer que ele volte então? Teve ali a ressurreição, ressuscitou ao terceiro dia, teve o da grande tribulação quando aconteceu, juízo de Deus, Jesus nas nuvens. Então, 20, né? Acharam aí? João 21, capítulo 21, versículo 20. Vamos ler. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas Jesus não amava a todos, mas tinha um em especial, né? Era João, por sinal, os historiadores chamam ele de o discípulo amado. E aqui ele diz: o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus, né, e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? 21. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Pedro, ele era bem para frente, né?
gostava muito de indagar, especular a coisa, ele explorava muito, ele queria saber mais e perguntava muito, né? Ele gosta de saber muito, ele pergunta muito, indaga muito. Ele disse: Senhor, e desse aí, o que será dele? De João. E Cristo foi e disse. Cristo respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Se eu quero que João, o discípulo amado, fique para testemunhar o Apocalipse até que eu venha, o que te importas? Meus amados, quantos anos se passaram de lá para cá? Dos dias de Cristo, da carne dele, de Cristo, de Pedro, de João, discípulo amado. E Cristo diz: se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Será que João ainda está mais de 2000 anos lá esperando Cristo, meus amados? Será? É outra interrogação, né? Se Jesus não voltou, onde é que João está? Onde é que o discípulo amado de Cristo, aquele que encostar a cabecinha no peito de Cristo, nas cavernas, e disse: Senhor, por acaso sou eu aquele que vai te trair? Né? E Pedro: Senhor, e dele, o que será dele? Ora, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Meus amados, João está vivo há mais de 2000 anos esperando Cristo voltar? Será que esse homem foi arrebatado, foi levado em carruagem de fogo, vivo, para o céu? Elias da vida? Um Enoque? Meus amados? Então, a interrogaçãozinha para você meditar um pouquinho nisso. Verdade? Meus amados, todo dia parte gente para a eternidade. Todo dia parte gente ao encontro direto ao Senhor. Todo dia volta gente para lá, meus amados. Na verdade, quem volta é a humanidade, porque Cristo ele já voltou, meus irmãos. Ele já voltou e você não viu. Ele veio e cumpriu a lei, ele padeceu, foi à sepultura, ressuscitou, veio a grande tribulação para aquele povo, veio o juízo de Deus para aquele povo. Ele disse: não passará esta geração sem que aconteça todas essas coisas. Não haverá tribulação maior desde o início do mundo até agora, e nem jamais haverá tribulação feito essa. Meus amados, não precisamos te convencer a nada, prova nada para você, mas é uma interrogação só um pouquinho para você meditar na palavra de Deus, pensar nos ensinamentos de Cristo, para ver se realmente você guardou alguma coisa dele. Se você é um bom cristão, realmente guarda no seu coração o amor de Cristo, o amor de Deus. Ele diz: é meu amigo aquele que segue meus mandamentos, é meu amigo aquele que me ouve e me escuta. As obras, quais são as obras? Crê naquele que o Pai enviou. É assim. Continuando, meus amados, continuando, nós estamos às 21 horas, 13 minutos aí para você, só para você meditar um pouquinho conosco, amém? Guarda essas palavras no seu coração. A gente não quer te convencer a nada, você é livre, você tem a livre escolha. Assim como Deus falou em Deuteronômio, aquele povo lá na saída do Egito, ele diz: eis que te proponho hoje bênção, maldição, a vida, a morte, mas sugiro que você escolha a vida para que viva você e sua descendência. É assim, meus amados. Ele te deixa à vontade. Senhor Deus, Ele te deixa à vontade. Ele apenas te mostra a verdade. Ele não tenta te convencer da verdade. O instrumento de Deus não tenta te convencer a verdade, te induzir, formar uma opinião, trazer você para uma opinião. Mas abre a verdade e mostra a você. Se você tinha dúvida, se você tem dúvida, meditar nessas palavras. Amém? Então, continuando, 21 horas, 14 minutos, e continuando aqui, ele disse: que te importa? Se eu quero que João fique até que eu venha, que te importa? Segue-me, segue-me. Enfim, deixa de conversa, faça o que eu estou lhe mandando.
Obedeça, escute o que eu estou lhe dizendo, sem perca de tempo, sem demora, sem demora. Segue-me. E aqui no versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Olha só o entendimento daquele povo. Olha a compreensão daquele povo. Se espalhou ali entre eles. Nossa, então João não vai morrer nunca. Não foi isso que ele disse, meus amados. Eles não compreenderam. Até naquela época era difícil de entendimento as pessoas. Não tinham revelação neles. Com aquelas palavras de Cristo, eles achavam que João nunca iria partir para a eternidade. Nunca, ou melhor, a matéria dele iria voltar ao pó. Nunca o espírito dele iria voltar dele. Não foi aquilo que Cristo disse. Iria sim voltar, mas no tempo dele, no tempo certo, meus amados. Aqui ele disse mais. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? No versículo 24: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem foi o discípulo que escreveu? João. O mesmo que deu o testemunho daquelas palavras, daquela verdade, deu o testemunho do Apocalipse, escreveu lá. É tanto que diz João viu, verdade? Vocês ainda não viram isso? A conjugação do verbo, do pretérito perfeito. João viu a cidade santa, né? E mais, ele viu, meus amados. Ficou ali para testemunhar tudo aquilo ali, verdade. Viu a nova Jerusalém. E Cristo já fez toda aquela profecia dos dias vindouros que iria acontecer, e realmente se sucedeu, aconteceu, tá vendo? Continuando, 21 horas, 16 minutos, para encerrar essa mensagem de hoje, meus amados. Para você que está em casa, aí no aconchego aí do seu lar, no seio da sua família, para concluir essa mensagem de hoje, buscando no túmulo aquele que vive, esse é o tema, para você que chegou agora, ou você que ainda vai chegar, ou vai assistir um dia, com a vontade de Deus, lá em Gálatas 4, 1, 10. Vamos lá? Amém. Gálatas 4, 1, 10. Acharam, meus irmãos? Vamos ler. Amém. Glória a Deus. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, não é? O menino, ainda que ele seja herdeiro, tenha posses, mas ele vai continuar sem posse, ele vai continuar sem autoridade, ele vai continuar sem poder tomar posse, sem poder dominar o que é seu, porque ele não é imputável de penalidade, ele não atingiu a maioridade para ele mesmo ser responsável por ele. Ele tem que ter alguém, ele tem que ser dependente de alguém que cuide dele, que se responsabilize por ele, com os atos da vida civil dele. Então, com isso, nessa condição, ele vai continuar sendo servo, ele vai continuar sendo escravo. Aí era uma comparação que Paulo estava fazendo, porque ele continuou. Ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Você vai ficar aí, debaixo de tutela, debaixo da responsabilidade de alguém, até o tempo de Deus, até o dia que Deus determinar. Aqui ele continua: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Ou seja, antes de Cristo havia o que? O tempo da lei, das escrituras, dos profetas, dos sacrifícios, de se fazer sacrifícios, oferendas para se pagar pecado, purificar a carne. Estava debaixo daquilo
ali. Era como se fosse a comparação. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Olha só, mandou ele, nascido de mulher, debaixo da lei, mandou um judeu, nasceu lá, debaixo da lei, para quê? E por quê? Havia um propósito de Deus ali. Tinha que ser alguém de lá, e tinha que ser alguém debaixo da lei para cumprir aquele propósito de Deus. Tinha que ser. E aquele continuou. Para o quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Só assim seriam adotados como filhos. Então, para cumprir o propósito de Deus, tinha que ser alguém, judeu, nascido de mulher, debaixo da lei, para poder cumprir a lei. Tá? E depois de cumprir a lei, resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo da transgressão da lei, debaixo de pecado. Estando debaixo daquela lei, estavam debaixo de maldição. Então, ele veio para resgatar aqueles que estavam debaixo de maldição. Continuou. E assim receberam a adoção de filhos, ser adotado como autênticos filhos de Deus. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Diga Abba Pai. Ele já está em você. O Senhor é Espírito, onde há o Espírito, há liberdade. E Deus já o enviou a você. Está em você, está no seu coração, está no interior do homem, da mulher, e diz que você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, herdeiro, e sendo herdeiro, você é o que? Proprietário. Você não precisa mais de um tutor, você não precisa de um responsável por você. Você sendo um filho de Deus, você saiu debaixo de lei, você saiu debaixo de maldição. Vem, meus amados? Ou melhor, você nunca esteve lá, você já veio sem maldição. Aquele povo lá sim, para quem Cristo veio, nascido de mulher, debaixo da lei, ele também debaixo da lei, mas tinha que ser ele, só ele, porque nenhum outro fora capaz de cumprir o feito que ele fez. Nenhum outro homem fora capaz de cumprir a lei, somente ele. Aqui ele continua. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Amado, outra observação forte para você. Você é filho, significa que você não é ovelha. Ovelha eram aquelas perdidas da casa de Israel. Você não é ovelha, você é filho. Ele já fez o sacrifício, debaixo de lei, cumpriu a lei para te resgatar, para te chamar de filho, te dê este privilégio, esta condição de te fazer filho dele, filho de Deus, ser chamado de filho, não de escravo, não de ovelha, é filho. E mais, outrora, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são Deus. Muitos pensam que são, né? Outros acham que já são. E na soberba, no orgulho, na prepotência, na arrogância, eles se acham. Uns pensam que são, outros se acham que já são, né? Mas ele disse não. Muitos viviam ali naquele jugo, debaixo daquilo ali, de deuses que não são deuses, coisa nenhuma. Ele continuou. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, vocês conhecem a Deus? Vocês vão buscarem a Deus? Vocês buscam, procuram a Deus? Não, meus amados, melhor, porque Ele já os conhece. Ele já os achou. Amém. Ele já os escolheu antes mesmo que tudo fosse feito, antes que fosse
assentados os fundamentos da terra. Ele já era Deus e ele já havia escolhido você, ele já conhecia você, ele já te conhece, ele te achou, né, amado? Você foi achado nele, por ele. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Por que você vai procurar ele ainda no túmulo? Cada vez que chega uma Páscoa, a cada ano que chega uma Páscoa, você vai procurar ele no túmulo, aquele que vive, aquele que reina. Por que você ainda vive os rudimentos de lá, uma santa ceia, dizendo que é comunhão para você ser salvo? Senão você vai para o inferno, tem que ter uma comunhão, levantar um pedacinho de pão. É rudimento, meus amados. Rudimento é voltar a ser escravo novamente, é voltar a ser vivão novamente. Com tudo isso aí, com todas essas palavras, essas mensagens, você ainda volta aos rudimentos pobres, fracos, os quais de novo vocês querem servir ali. Foi Paulo dizendo aos Gálatas. Então, meus amados, e quantos não estão igualmente os Gálatas, querer viver os rudimentos pobres e fracos, quererem ainda continuar sendo escravo, querer ainda continuar na servidão. Lá no versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Amém, meus amados? Guardai tempo, dia, meses e anos. E vocês ainda querem servir ao que? Aos rudimentos pobres, fracos. Não vão buscar ele no túmulo, porque ele não está lá. Não vai numa santa ceia anunciar a morte dele até que ele venha, porque ele já veio. O nosso Redentor, ele vive, ele reina. Ele já foi enviado para dentro de você e ele clama: Abba, Pai. O Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, e nem tampouco é servido por mãos humanas. O Senhor, ele é o Espírito, não é um Espírito, ele é o Espírito. E aonde ele está, há a graça dele. E onde há graça, há liberdade. Digam Abba, Pai. Abba, Pai. De pé, vamos agradecer a ele então. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, tudo criou, o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Queremos te agradecer. Obrigado, Rei da Glória, Senhor da Glória, Senhor do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, todas as coisas que neles há. Senhor que não é servido por mãos humanas, Senhor que não está em templos feitos por mãos humanas, o Senhor que habita dentro de cada um de nós, o Senhor que anda com o seu povo, no meio do seu povo, e habita no meio do seu povo, e o guia pelo seu Espírito. O Senhor é o Espírito, onde há o Espírito, há liberdade, há a graça de Deus. Para a liberdade foi que Ele chamou. Não buscai no túmulo aquele que vive, pois o nosso Redentor, Ele vive e reina para todo sempre. E não anuncie a morte dele até que ele venha de novo. Quantas e quantas vezes você vai querer que ele venha aqui padecer? Como disse Paulo, quantas vezes ele viria aqui para padecer, sofrer por causa do seu nome, novamente oferecer sacrifício? E ele dizia, até que chegava a sentir dor de parto, até que Cristo fosse feito naquele povo, que ele seja feito em você, porque ele já está em você, ele já habita em você, já habita no seu coração, como a lei espiritual do Senhor, como a aliança que ele fez naquele povo, que imprimiria as leis dele espiritual na mente e no coração, no entendimento, para que aquele povo, cada um mesmo conhecesse a Deus, do menor ao maior, e que ninguém viesse a ensinar. E ele não lembraria mais dos pecados e nem das iniquidades daquele povo, nem das suas hoje. Ele é Deus, é Senhor, é Deus de ontem, de hoje e de sempre. Nosso Deus, o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Meus amados,
A promessa que fora feita a Abraão, ela agora nos pertence, porque além de herdeiro, nós agora somos proprietários, fomos recebidos, adotados como filho, e ele agora é enviado para nós, ele está dentro de nós, o qual clama Abba Pai. Digam Abba Pai. Senhor Deus, nós tomamos posse dessa palavra, tomamos posse do teu entendimento, o culto de entendimento, tomamos posse, Senhor, das tuas bênçãos sem medida, das tuas benesses, Senhor, através do teu Filho amado, através do Espírito Santo em nós, que está em nós, que nos guia, que nos sustenta, que nos alimenta pela sua palavra, pelo seu poder. Tomamos posse ao Pai, juntamente com as ricas bênçãos de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Recebemos cura, recebemos libertação, recebemos a prosperidade de Deus, recebemos saúde, recebemos vida e vida em abundância. E o povo de Deus aqui reunido, também pelas redes sociais, aí na sua casa, no seio da sua família, no aconchego do seu lar, digam assim seja, e eu creio. Aplausos a ele, meus amados.